Olá! Finalmente aconteceu, hein? Aquele momento que a gente fica esperando uma mistura de pânico com euforia. O edital foi publicado. E agora a corrida contra o tempo começou de verdade. E só uma pergunta fica martelando na cabeça de todo concurseiro. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? A sensação é que todo aquele planejamento, todo estudo de longo prazo, parece que pode ir por água abaixo. E olha, de certa forma, isso é verdade. O jogo mudou. Completamente. Então, vamos mergulhar fundo nisso aqui. Essa é a ideia central que vai guiar toda a nossa estratégia a partir de agora. O pós-edital não é só uma continuação do estudo, de jeito nenhum. É uma operação tática, quase uma operação de guerra. Aquela lógica de aprender tudo de forma extensiva dá lugar a uma precisão cirúrgica. E para navegar nesse campo de batalha, a gente tem um plano com 5 etapas bem claras. Vamos começar com a mentalidade tática. Depois, passar pelo estudo reverso. Cuidar do corpo e da mente, definir a estratégia para o grande dia e, no fim, amarrar tudo numa síntese final. Bora lá? Começando pelo que é mais importante, a gente precisa fazer uma reengenharia dos nossos processos mentais. É hora de abandonar aquela postura de estudante que só acumula conhecimento e assumir a de um analista de dados que busca pontos de forma estratégica. E o que faz um analista tático? Bom, a missão é uma só: maximizar a pontuação por cada minuto de tempo investido. Não se trata de estudar mais, de virar noite sem fim. Trata-se de decodificar o edital, de entender a banca, para focar apenas naquilo que é estatisticamente provável de cair na prova. E olha só que interessante como essa tática se traduz na prática. Essa matriz aqui é basicamente uma ferramenta para tomada de decisão. As matérias específicas de alto peso, prioridade crítica, é aqui que está o diferencial competitivo. E o tronco comum, tipo português, constitucional, isso é manutenção, é fazer questão rápida para garantir os pontos que todo mundo vai fazer. Já as matérias de baixa recorrência, talvez seja a hora de uma negligência estratégica. É um jogo de pura otimização de tempo e energia. E, seguindo essa linha de raciocínio, se a mentalidade agora é de um analista, a principal ferramenta na nossa caixa tem que ser o estudo reverso. É com ele que a gente vai decodificar o DNA da banca. E essa frase aqui, ela ilustra com perfeição a eficiência, a brutalidade desse método. A ideia é parar de ler teoria de forma infinita e ir direto ao ponto. É focar naqueles 20% do conteúdo que, estatisticamente, respondem por 80% das questões. É o princípio de Pareto aplicado na veia. Mas atenção, estudo reverso não é sair por aí resolvendo questões de qualquer jeito, não. É um ciclo, um sistema. Primeiro, a imersão. Resolver um monte de questões daquele tema. Depois, a identificação. Começar a notar os padrões, o que a banca gosta de cobrar. Em seguida, o mapeamento. Usar os erros para ver exatamente onde estão as falhas. E, por fim, a retroalimentação. Ajustar o material de revisão com essas novas descobertas. É uma caça ativa ao conhecimento que realmente importa. Só que, não adianta ter a melhor estratégia do mundo se a máquina não estiver funcionando bem. Então, a nossa terceira fase foca exatamente nos sistemas de suporte, a revisão eficiente e, o que é crucial, o bem-estar físico e mental. Pensa nisso aqui por um segundo. A preparação para uma prova de alto nível é como a de um atleta olímpico. O sono, descanso, isso não é pausa no estudo, não é luxo. Na verdade, é a fase final do processamento. É quando o cérebro pega tudo que foi aprendido e consolida. Negligenciar isso é pura autossabotagem. E os dados, olha, são brutalmente claros. 8 horas de sono, consolidação plena da memória. 6 horas já começa a ficar instável. Menos de 4 horas, aí o comprometimento é grave. E o risco daquele branco na hora da prova é máximo. Os números não mentem, gente. Sono é uma ferramenta de estudo tão vital quanto qualquer livro ou PDF. Ok, com a mente afiada e o corpo preparado, a gente chega na execução. Como é que se transforma todo esse conhecimento em pontos no gabarito, debaixo da pressão do relógio? Uma das estratégias mais eficientes que existem é a das 3 ondas. Pensa assim, na primeira onda é um ataque rápido, passar pela prova resolvendo tudo que é fácil e imediato. Isso já garante pontos e aumenta a confiança. Na segunda onda, a gente enfrenta aquelas questões que exigem mais raciocínio, mas que a gente sabe o caminho. E por último, na terceira onda, com o tempo que sobrou, a gente lida com as mais difíceis. É uma forma super inteligente de gerenciar tempo e energia. E agora, para fechar, vamos para a nossa síntese. Qual é a filosofia, a ideia que une todos esses pontos na fórmula da aprovação? A resposta é essa aqui. O pós-edital não é uma maratona de quem aguenta mais horas estudando, mas sim uma corrida de inteligência. A aprovação é o resultado de um sistema.
Um sistema integrado, de processos otimizados, que vai desde a análise tática do edital até a gestão do sono. Cada decisão, cada hora alocada, tudo conta. E aí, se essa análise tática toda fez sentido para sua preparação, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal para receber mais guias estratégicos como este. A gente se vê na próxima.